E vamos para as aplicações desse texto. Eu separei aqui 7 aplicações para nós. Falei que o texto transborda de aplicação, né? Por isso tem 7 aplicações. A primeira, a gente percebe então que Jesus sofreu as injustiças dos homens. Ele foi preso sob uma acusação inexistente. E assim, nós temos a tendência quase natural de procurarmos nos defender das injustiças. E isso é muito bom. A gente tem que se defender quando nós entendemos que alguém está cometendo uma injustiça com a gente. Agora, há um problema muito sério, que é quando todas as vezes que nós somos julgados, nós achamos que estamos sendo injustiçados. Isso é muito perigoso. Porque nem sempre o julgamento significa que ele é injusto. Às vezes há uma necessidade de humildade de nossa parte de reconhecer que aquele julgamento é justo. De que a gente realmente está cometendo um erro. Está infringindo algum mandamento bíblico, está indo contra algum preceito do Senhor Jesus. Então, muitas vezes o que parece ser injusto carrega um peso de verdade. E que nós precisamos averiguar com humildade e aceitar de bom grado se aquele julgamento é justo. Então, muito cuidado com achar que todos os julgamentos que nos fazem são injustos. É bom ter humildade de, quando for julgado, falar com Deus em oração, ficar em silêncio e tentar entender. Será que isso faz sentido? Para Jesus, era um julgamento injusto. Para nós, nem todo julgamento é injusto. Pense nisso. Segundo, é fácil se identificar com Jesus nos momentos de glória, mas é difícil se manter identificado com Jesus quando chega a hora do martírio, que é o morrer para Cristo. Ora, para Pedro se identificar com Jesus quando Jesus estava fazendo milagres e maravilhas foi a coisa mais fácil. Ora, mas chega o momento de morrer por Jesus. Você estava com ele, você quer passar por o que ele está passando ali dentro, você quer ser esbofeteado na cara, como ele está sendo esbofeteado agora? Não, eu não conheço. Meus irmãos, muitos querem caminhar sobre as águas, mas poucos querem caminhar com a cruz. Ser discípulo significa estar à disposição de vencer e de perecer. Não pense que você pode ser chamado um discípulo de Jesus se você só está preparado para vencer. Você tem que estar preparado também para perecer em nome de Deus, para a glória de Deus. Terceiro, quem quiser saber mais de Jesus, deverá conhecer sua palavra revelada na Bíblia e manifestada nos seus. Não foi isso que ele disse? A gente viu lá no versículo 21, quando Jesus disse: pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu lhes disse. Então é bem como Jesus disse, aqueles que ouvem Jesus sabem muito mais do que repetir as palavras de Jesus. Aqueles que ouvem Jesus põem em prática aquilo que ouviram. E essa é a nossa responsabilidade como discípulos. E essa é a única forma da gente representar Jesus no mundo. Não é, gente, repetindo versículos bíblicos ou postando versículos bíblicos nas redes sociais. É vivendo conforme aquilo que nós aprendemos de Jesus. Então é muito fácil eu colocar texto, versículo, e eu ficar citando coisas bíblicas em ambientes públicos ou em redes sociais. O difícil mesmo é eu colocar em prática o perdão, a misericórdia, a mansidão, a humildade que Jesus demonstrou. Isso é a parte que vai demonstrar ao mundo que nós ouvimos Jesus. O que vai dizer que nós ouvimos Jesus é a nossa obediência, não simplesmente o repetir o que Jesus disse. Isso era muito comum com os meus filhos. Saía de casa, deixava a ordem para eles, e quando terminava a ordem, dizia: repita o que eu disse para você fazer. Então, todos eles repetiam. Aí, quando voltava de onde eu tinha de resolver a coisa que eu voltava, estava feita as coisas? Não, nem sempre.
E eu dizia, repita o que eu disse antes de sair. Eles repetiam de novo, mas não fizeram o que eu disse. Então não adiantou nada. Gente, tem um teólogo antigo que dizia que muitos vão cantando hinos para o inferno. Eles sabem perfeitamente os hinos. Eles só não sabem viver os hinos. Entendeu? Como foi cantado aqui, glória, te darei a glória. Eles sabem cantar, eles não sabem dar a glória ao Senhor. Entendeu? Esse é o problema. Então, peçamos a Deus que nós sejamos discípulos de verdade. Aqueles os quais o Senhor possa dizer, procure esse irmão e na vida dele você vai ver o meu ensino. Na vida dele você vai ver o meu ensino. Qual é o objetivo da sua vida? Qual o grande objetivo? O Douglas estava falando aqui para nós sobre o objetivo do ano que vem, né? Qual o objetivo da vida? O objetivo da vida de um discípulo é manifestar Jesus Cristo. Simplesmente que as pessoas vejam em nós que aquilo que nós aprendemos nós estamos vivendo. Que Deus nos dê essa graça. Amém? Quarto, Jesus sabe quem somos e do que somos capazes. Ele fez isso com Pedro, né? Ele sabia quem ele era e sabia do que era capaz, do que ele era capaz e do que ele não era capaz. Então, há uma grande distância, irmãos, entre o que nós afirmamos ser e o que nós somos. E essa distância na jornada cristã, ela diminui pela disciplina do Senhor. Há uma grande distância entre o que a gente afirma ser e aquilo que nós somos. E essa distância ela é estreitada, ela é diminuída pela disciplina do Senhor. Deus nos disciplina para quê? Para que aquilo que a gente afirma que é, a gente seja mesmo. Para que aquilo que a gente afirma que crê, a gente creia mesmo. Porque há uma distância na nossa afirmação entre aquilo que a gente realmente é. E aí a disciplina do Senhor serve para fazer com que a gente finalmente seja aquilo que a gente disse que era. Hebreus 12, 7. Veja o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, sobre a questão da disciplina do Senhor. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Entenderam? Para estreitar, aquilo que a gente diz ser aquilo que a gente é. Verso 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não é verdade? É lógico. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, quando o Senhor lhe disciplinar. Viu? Uma enfermidade, está lá você prostrado na cama, sem poder se levantar, ou está lá você no hospital internado, sem poder fazer tantas coisas que você fazia no dia a dia, ou um desemprego, muitas vezes, você acha que foi força da circunstância, mas às vezes pode fazer parte de uma disciplina do Senhor. Há várias formas do Senhor nos disciplinar e tudo que Ele quer fazer na disciplina não é o nosso mal, mas estreitar esse caminho entre aquilo que a gente diz ser e aquilo que nós realmente somos, até que nós possamos ser o que dizemos que somos. É nesse estreitamento que nós confiamos, amém? Quinto, o religioso pode se tornar um ateu. Você lembra o que eles fizeram? Eles foram entregar Jesus à morte, mas não quiseram pisar no pretório porque queriam participar da ceia da Páscoa. O religioso pode se tornar um ateu. Isso acontece quando a postura religiosa é mais importante do que temer a Deus. Então, com vistas a manterem o status de fé e moral, o religioso ele pode sacrificar até a vontade de Deus para não perder seu testemunho. Veja o que diz Mateus 23, 23 e 24. Mateus 23, versos 23 e 24. Olha o que diz aí, Diz assim:
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que está sendo dito aqui por Jesus? Vocês dão o dízimo, ótimo, isso é muito bom. O problema é que vocês são dizimistas que desprezam a justiça, a misericórdia e a fé. Simplesmente isso. E aí o que ele diz? Guias cegos, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Jesus que disse. Então foi isso que aconteceu, por exemplo, com o sacerdote e o levita, que passaram direto com o rapaz que foi pego, a parábola do bom samaritano. O rapaz foi pego, jogado na beira da estrada, assaltado. O levita passou e não tocou nele, porque a lei dizia que se ele tocasse, ele ficaria impuro por aproximadamente uma semana. E o sacerdote também não podia tocar, porque o rapaz podia estar morto. Se tivesse morto, ele tocasse, ficaria talvez impuro por ali uma semana. Quer dizer, para evitar uma semana de não ir ao templo, ele não tocou no rapaz. É quando a religião, a religiosidade, é maior do que o temor a Deus, do que querer fazer a vontade de Deus. Alguém pode se manter louvando a Deus, não falta um culto, e cometendo adultério, continuamente. Como cometendo adultério? Não é aquele adultério de você ficar com a mulher do outro, ficar com o marido de outro, seja lá o que for. É o adultério da pornografia, é o adultério dos olhos promíscuos para as mulheres. Jesus não disse isso? Você olhou com desejo impuro já? O cara está lá, louvando a Deus, levantando as mãos, cantando e com sentimento de adúltero. Ele é religioso, ele não abre mão de estar na sua postura religiosa, que lhe rende elogios, que lhe rende respeito. As pessoas respeitam. Eu lembro de um aluno que eu tinha no seminário que eu achava que aquele rapaz flutuava. A gente falava as coisas, vamos orar, vamos orar, vamos orar. O homem era espiritual demais. Eu sempre olhava para os pés dele e achava, ele deve estar flutuando. Tenho certeza que ele está flutuando. Eu morro de medo dessas espiritualidades propagandistas, que o indivíduo faz propaganda dela, que sempre ele é o mais santo na hora de uma opinião, ele é o mais crente, está todo mundo desviado, a palavra de Deus diz, eu penso, pronto, entrou o crente, nós estamos tudo perdidos e o crente chegou. Eu tenho muito medo desse tipo de coisa. Porque isso pode ser exibicionismo espiritual. Tinha um senhor aqui na nossa igreja, que o Roberto conhece muito bem, nunca me repreendeu publicamente, mas me repreendia sentado. Me chamava, tinha mais de 90 anos, me chamava no canto assim, sentava comigo, pastor. Ele sempre começava com essa frase, com todo o respeito que eu tenho pelo Senhor, ele com 90 anos. E aí ele destilava, mandava bronca. Eu tinha um maior respeito por ele, porque não era um exibido. A religiosidade, ela pode tornar o nosso Deus, e a gente fazer porque atrai o olhar elogiável dos outros. Elogiável dos outros. Cuidado quando você estiver louvando a Deus, para você não dar uma olhadinha do lado assim e pensar, será que alguém está vendo que agora eu estou arrasando? Toma cuidado. Toma cuidado. Alguém pode participar da ceia do Senhor negando o efeito da cruz. Qual é o efeito da cruz? Seu pecado está perdoado e você também é um perdoador. Há irmãos sem perdão no coração, tomando a ceia do Senhor, onde ali está a ação de Deus para o perdão do seu pecado e tornando você um perdoador. Cuidado com o exibicionismo religioso que aqueles homens tinham. Sexto, verso 31 diz que eles queriam eliminar Jesus. Disseram, nós queremos que ele morra. Somente isso, Pilatos, trouxemos ele para você matá-lo. E a gente sabe que nesse mundo, muitos desejam eliminar Jesus. Eles eliminam Jesus de um jeito ou de outro. Ou eliminam não querendo saber de Jesus mesmo, ou eliminam transformando Jesus naquilo que é mais agradável.
um Jesus mais aceitável. De uma forma ou de outra estão negando Jesus. Jesus é aquilo que as Escrituras dizem que ele é. Ou a gente recebe e aceita ele assim, ou não. Então há duas formas de você querer eliminar Jesus da história. É você simplesmente não querendo saber dele, ou você dando outra imagem que não é dele. Agora, sabe qual é o problema? É que isso não vai dar certo por muito tempo. O livro de Apocalipse diz sobre isso. Apocalipse 6, coloca para a gente, por favor, irmã. Verso 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz que vai acontecer naquele grande dia do juízo. Olha só o que diz. Apocalipse 6, verso 16. Olha só. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha o que as pessoas vão pedir. Montes, caiam sobre nós, nos escondam, para que a gente não contemple a face do Cordeiro e a sua ira sobre o pecado que finalmente será revelada. As pessoas pedirão que os montes os cubram, para que a face do Cordeiro nós contemple. Veja o verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, um dia, embora as pessoas eliminem Jesus, ou tentem eliminar Jesus da história, um dia esse Cristo se manifestará poderosamente e não há quem se esconda dele. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E muitos pedirão, montes caiam sobre nós. Nós não queremos que o Cordeiro nos contemple. Nós seremos contemplados, nós crentes, pelo olhar misericordioso do nosso Salvador. Mas os incrédulos serão contemplados pela ira do Cordeiro. Eu não sei nem imaginar qual é o olhar da ira do Cordeiro de Deus. Eu só quero continuar imaginando a ira que não vem sobre mim e o olhar misericordioso que recairá sobre nós. Sétimo e último, o que é a verdade? A pergunta de Pilatos continua ressoando, por toda a história da humanidade. Hoje nós vivemos numa pós-modernidade onde se acredita que não existe uma verdade. Cada um tem a sua verdade. E essa verdade pode ser mudada a qualquer momento. Nós cremos que Jesus é a verdade, não muda, não se altera, será para todo sempre. E nós precisamos mergulhar mais nessa verdade, irmãos. Nós nos deixamos muito levar pela cultura que nos cerca. Nós gastamos muito tempo com a cultura que nos cerca. É uma cultura de entretenimento, uma cultura de filmes e séries que vão enchendo a nossa mente de pensamentos que são contrários à verdade que é Cristo Jesus. Eu nunca condeno um jovem, um adolescente ou um adulto de assistir séries ou filmes, desde que sua mente esteja cheia da verdade que é Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes a sua mente não está suficientemente cheia e ela vai ser ocupada pelo pensamento vigente da nossa geração. E o pensamento vigente da nossa geração sempre é colocar de lado toda a verdade bíblica, colocar de lado todo o preceito do Senhor, colocar de lado todo o mandamento divino e encher-nos daquilo que contraria o nosso Deus, daquilo que ofende a verdade divina, daquilo que um dia será plenamente condenável. Então, tenha cuidado, encha-se mais de Deus, a ponto de você dizer, tenho tanta verdade em mim, que nenhuma mentira poderá me convencer. Amém?